O espaço criativo de Deus é sem forma, vazio, com trevas e abismo. Deus precisou se contrair, fazer uma autocontração, um espaço vazio. Deus precisou ocultar parte de si. Oi, meu nome é Lucas Matias e eu quero compartilhar um pedaço da minha mente com você, se é que isso é possível. Vamos começar. Nesse primeiro vídeo aqui, eu quero justamente conversar um pouco sobre começar, mas de uma visão bíblica, uma perspectiva bíblica sobre começar algo. Não é segredo para ninguém que qualquer coisa que nós vamos começar é extremamente difícil começar algo, a não ser que você não tem nada não. Envolve um monte de pensamento, de planos, estratégias, e a maioria das pessoas elas travam justamente no começar, né? Que, tipo, planejar, sonhar, almejar, tudo isso é fácil, mas a gente trava no começar. E eu sei que tem um monte de conteúdo, um monte de coisa que você pode procurar a respeito disso, mas quando eu pensei em começar isso daqui, falei, cara, por onde eu começo? E talvez essa é a pergunta de qualquer começo. E eu comecei a olhar qual é a perspectiva bíblica de começar algo. E não existe uma forma melhor do que analisar isso, se não olhar para o Gênesis capítulo de número 1, verso de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o start da criação, esse é o início de tudo, é aonde Deus estava começando a executar o plano que ele fez na eternidade, e ele estava colocando aquilo dentro de algo criado, o que nós chamamos de mundo, universo, criação. Mas o que eu acho interessante quando você analisa essa perspectiva, e aí vai ter um monte de teoria, né, sobre esses primeiros versículos da Bíblia, talvez são os versículos mais enigmáticos que nós temos em todas as escrituras, porque vai falar lá, né, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Tem gente que vai falar que nesse período que entre ali o verso de número 1 e o verso de número 2 existem milhares de anos, e isso é chamado ali da teoria do gap, que no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E aí aconteceu um monte de coisa e as pessoas podem ficar divagando sobre esses temas, mas não é a visão que eu tenho, não é a visão que mais entrou ali no meu coração quando eu fui estudar sobre o começo do mundo. Então eu vejo ali algo, uma continuidade que para mim revela coisas poderosas, e quando você começa a entender isso, te ajuda muito a pensar em novos começos, como tirar algo do papel e colocar isso em prática. Por quê? Porque tem ali o Gênesis 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E o verso de número 2 surpreendentemente fala: e a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava sobre o abismo. Cara, como assim Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, era sem forma e vazia? E aí a gente pode discutir aqui qual era a aplicação do verbo no hebraico, mas partindo desse pressuposto de que Deus criou os céus e a terra, e é a primeiro cenário que a gente tem da criação de Deus é a terra tá sem forma e vazia. Por quê? E cara, um dia eu achei uma explicação sobre isso que vem da cultura judaica, que fala sobre esse movimento, e me ajudou muito a começar isso daqui que eu tô começando agora. Não vou saber talvez pronunciar o nome certo, mas eu vou colocar aqui que é Tisium, Tissum, é essa parada aqui, ó. Vocês estão lendo aqui, tá escrito. O conceito fala da contração de Deus para criar tudo. Aí, calma aí que vamos chegar lá. Eu quero que você imagine algo para você entender isso daqui, e é muito legal. Se você olhar para o oceano como uma imensidão de água, tudo ali que está no oceano compreende a imensidão do oceano. Se você visualizar uma bolha de ar dentro do oceano, ela é um espaço dentro do oceano vazio de água. Então é uma imensidão de água aonde tem um espaço que apenas aquele espaço onde não tem água é um espaço vazio da imensidão do oceano. E essa é a visão da criação através desse conceito que fala da contração de Deus.
Porque Deus, ele vivia na eternidade, se é que a gente pode aplicar a frase dessa maneira. Mas Deus, ele é a eternidade. Deus, ele é eterno. Deus não está dentro do tempo, Deus não está dentro do espaço, Deus não pode ser colocado dentro de um universo que é criado. Então, como que Deus faz isso se ele é a eternidade, se ele é o todo, se ele é o oceano de glória? A única forma era criar um espaço vazio de tudo isso, uma contração, uma bolha de ar no meio do oceano. Pum! Quando Deus cria isso, ele cria a possibilidade de que algo exista. Por quê? Porque nada nem ninguém podem resistir ao espaço onde a glória de Deus está. Então não existe criação, não existe tempo, não existe matéria diante da glória de Deus. Se a gente entrar no ambiente onde a glória de Deus é completa, não tem como nada existir diante dessa glória. Então Deus, ele oculta a glória dele num espaço esvaziado da presença dele, para que esse espaço permita com que a criação exista. E aí, quando Deus faz esse movimento, esse espaço que ele cria para que tenha a possibilidade de existir o céu e a terra, qual é o resultado disso? É algo sem forma e vazio. É um abismo profundo de escuridão, de trevas, porque Deus usa as trevas para ocultarem a glória dele. Deus começa a trabalhar através disso. E o Espírito de Deus, ele pairava sobre esse ambiente, que a única coisa que a gente encontra nele é água. Surpreendentemente, a água, ela é a matéria básica da existência. A água é a substância básica para que exista vida. Até os evolucionistas vão falar, aqueles que compactuam com a ideia do Big Bang, eles vão falar que todos os seres vivos nasceram de dentro da água, que as primeiras moléculas ali de vida que nasceram no mundo, elas nasceram dentro da água. Então, Deus abre o espaço perfeito para que a criação aconteça. E qual é o espaço perfeito para que algo nasça? Qual é o espaço perfeito para que algo seja criado, para que algo saia do papel e se torne realidade? É o sem forma, vazio, trevas e abismo. Cara, não é surpreendente você entender que o espaço criacional de Deus, o lugar, sabe? Não sei se você tem aquele ambiente que é o ambiente onde você vai para fluir ideia, talvez quando você está com algum bloqueio criativo, sua mente está sobrecarregada e parece que nada vem, nada, você precisa desenvolver algo, escrever algo, fazer algo no seu trabalho e parece que nada vem, você precisa ir para um espaço criativo, você fala, cara, eu preciso sair daqui, preciso fazer alguma coisa, consumir algum conteúdo para ver se a minha mente abre. O espaço criativo de Deus é sem forma, vazio, com trevas e abismo. E é a partir desse espaço que Deus olha e fala: haja luz. Deus pega uma centelha, uma pequena partícula da glória que ele ocultou dentro desse espaço que agora está vazio. Ele joga essa centelha lá dentro e ele disse: haja luz. É uma centelha da luz da glória dele começando a dar forma para o espaço que ele idealizou. Um espaço que até aquele momento não tinha forma, estava vazio, não tinha nada, estava escuro. Mas Deus sabia que aquilo tomaria a forma que ele idealizou na glória. Como que a gente aplica uma parada dessa, que pode parecer loucura, mas se você for estudando os textos da Bíblia, você vai encontrando o parte por parte dessa ideia. E eu entendi algo e que eu peguei para mim e eu quero compartilhar com você nessa divagação bíblica e filosófica que a gente está fazendo aqui, que é o seguinte, cara. Toda vez que a gente vai criar algo, esse algo ele parte de uma série de
planos e projetos que começam a idealizar algo. Então são informações, é coisa que a gente vai colocando no papel, a gente idealiza, a gente projeta, a gente vê e nós acompanhamos através da Bíblia que o espaço que Deus estava projetando era um espaço baseado na presença de Cristo Jesus, porque todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele. Então Deus estava idealizando todo um universo em volta da figura central de Cristo Jesus. Mas para que isso pudesse tomar vida, para que isso pudesse existir, Deus precisou se contrair, fazer uma autocontração, um espaço vazio. Deus precisou ocultar parte de si para que ele pudesse começar a colocar aquilo em prática. Toda vez que a gente vai começar algo na vida, a gente precisa fazer esse mesmo exercício. Começar algo, dar o primeiro passo, dar o start, exige de nós uma autocontração. Exige de nós esvaziar algo dentro de nós e criar esse ambiente sem forma e vazio. Um ambiente que não está preenchido por ego, um ambiente que não está preenchido por perfeccionismo, um ambiente que não vai estar preenchido por vergonha, um ambiente que não vai estar preenchido por uma ideia, uma sabedoria, mas um ambiente vazio, que não vai estar contaminado por nada. No nosso caso é contaminação, no caso de Deus era glória pura, nada poderia subsistir diante da glória de Deus. Então, na nossa vida, nós precisamos criar esses espaços vazios e sem formas, para que a gente comece a colocar a luz daquilo que nós estamos planejando, para as coisas começarem a tomar forma. Para eu começar isso daqui, eu tive que criar muitos espaços vazios. Sabe, um espaço vazio de compromissos para estar sentado aqui fazendo isso. Um espaço vazio literalmente ao meu redor, porque eu não faria isso na frente de ninguém. É bizarro, né? Você pensar que um monte de gente vai ver isso daqui, mas eu não faria isso com alguém me assistindo. Então eu tive que criar esse espaço vazio. Eu tive que esvaziar parte do meu ego, porque é desafiador você falar com uma câmera e postar um vídeo e ficar olhando ali, cara, será que as pessoas vão gostar? O que que as pessoas vão achar? Você tem que esvaziar uma parte ali das suas ideias, do seu conhecimento. Você tem que criar espaços vazios, porque senão a gente vai estar tão preenchido da ideia que ela não te dá oportunidade para começar. Você sempre vai colocar um empecilho, você sempre vai colocar, mais e isso, mais e aquilo. Ah, mas para começar eu preciso disso. Ah, para começar eu preciso de tal coisa, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um equipamento, eu preciso de ajuda. E aí você vai preenchendo o lugar da criação, sendo que o lugar ideal para a criação é sem forma e vazio. Sabe aquele negócio do, mano, nem não pensa muito, vai. Não planeja muito, faz. Não, só vai, cara. E às vezes tem um pouco dessa insanidade. Eu entendo que o espaço vazio que Deus criou era a entrega do seu filho. Jesus, ele é o primogênito da criação, ele é a pedra fundamental, ele é a origem, ele é a base, o alicerce da criação. Sabe o que isso significa? A parte de Deus que ele ocultou, a parte de Deus que ele se esvaziou para criar esse espaço vazio que se tornou sem forma, era a parte que ele chamava de filho. Jesus Cristo foi a entrega de Deus para que a criação viesse a existir e ele pudesse manifestar o amor dele por aquilo que ele planejou na eternidade. E muitas vezes é doloroso abrir esse espaço para a criação. Muitas vezes é doloroso abrir esse espaço que vai dar o start. Você tem que vencer algo para criar esse espaço vazio. Jesus Cristo foi aquilo que Deus entregou para criar um espaço onde ele poderia criar o homem. O homem que iria negar a ele, o homem que iria se distanciar dele, mas a própria ação de se ocultar, de se esvaziar, seria um motivo que iria sustentar tudo aquilo que ele criou. E eu creio que Deus escolheu Jesus para ser a pedra fundamental da criação, porque essa entrega era a única entrega que seria capaz de sustentar tudo que viria depois. Sustentar as rebeliões dos homens, sustentar o sistema que os homens criaram, sustentar a perversão da palavra de Deus, sustentar a blasfêmia, sustentar tudo isso. A única coisa que poderia sustentar tudo isso é a entrega do filho primogênito do Pai.
Se você está com dificuldade de começar algo na sua vida hoje, não se pergunte talvez qual é o primeiro passo. Não fica tão apegado na parada de, cara, qual que é o haja luz do meu começo? Qual que é o que eu vou criar no primeiro dia? E você vai fazer lá, dia um eu vou criar isso. Assim como Deus, depois você vê que ele tinha um plano. Cara, não se pergunta isso. Se pergunta a seguinte coisa: o que eu preciso me esvaziar? Qual é o espaço sem forma e vazio que eu preciso abrir para essa criação? No princípio criou Deus os céus e a terra. E o que esse princípio gerou? Algo sem forma e vazio. E eu acho que essa é a raiz de todo o começo. E justamente o que vai sustentar esse começo, o que vai sustentar o que vai ser construído, o que vai sustentar esse algo novo, é a entrega que você fez lá no princípio. É o quanto você realmente se esvaziou para fazer, o quanto você abriu mão de algo para fazer aquilo. É o que vai sustentar você no processo. No momento em que você se questionar, é justamente isso que vai sustentar você. Esteja com a mente tranquila, porque nós que estamos caminhando com Deus, nós temos que ter uma segurança. O Espírito de Deus paira sobre esses ambientes de criação. O Espírito de Deus paira sobre o ambiente onde há trevas, o ambiente que não tem forma, o ambiente que está vazio, o ambiente que é preenchido apenas de um abismo. Deus está pairando sobre esse ambiente. E é nesse ambiente que o Espírito dele vai permitir com que algo novo aconteça. Sabe, eu olho muito para o que eu estou fazendo aqui agora e vejo exatamente isso. Eu criei um canal no YouTube que não tem forma, tá vazio, não tem visualizações, não tem inscritos. Talvez ninguém vai ver esse vídeo, mas esse é o meu espaço vazio. Isso daqui é o meu espaço que eu abri para que algo novo aconteça. Esse é o meu sem forma e o meu vazio. E no momento talvez em que eu ver esse vídeo subindo ali, o upload desse vídeo, ali é o meu haja luz. Qual que é seu haja luz? Qual que é seu sem forma e vazio? Esse foi o meu primeiro momento aqui, o meu começo, o meu princípio. Talvez ainda as coisas não tenham forma, não tem ali um caminho certo, mas eu quero que esse seja um espaço aonde nós vamos conversar sobre fé, espiritualidade, sobre sociedade, sobre Bíblia e como eu falei, eu quero compartilhar um pedaço da minha mente com você. E se você gostou disso, cara, não deixe de se inscrever, de deixar o seu joinha. Todo youtuber fala que deixar o joinha ajuda muito, então eu vou botar fé nos caras que falam isso daí. Então deixa seu joinha e é nóis. Valeu, Deus te abençoe, tamo junto.